Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a palavra está em João, capítulo de número 2, aonde fala da festa em Caná da Galileia. E a primeira coisa que nós aprendemos nesta palavra é a presença do Senhor Jesus Cristo no casamento. Essa é a primeira lição, importante. Um casamento tem que ter a presença do Todo-Poderoso, a presença daquele que pagou o preço. Esse milagre feito nas bordas deste casamento, pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos mostra que quando Cristo está presente em um casamento, ele faz milagres por aqueles que estão casando ou estão casados na sua presença. O Senhor Jesus, naquele momento, estava naquela festa. Ele estava ali no princípio de um matrimônio. E a Bíblia fala que o cordão de 3 pontos é mais difícil de se arrebentar. O conselho que eu dou a quem está casando ou que vai casar é que, antes de casar, apresente o seu casamento a Deus para saber se é de Deus ou não, para saber se você vai à frente ou não. Casamento é uma escolha, e se você escolher errado, você vai passar muitos anos debaixo de aflição e lá no final ainda vai sofrer os danos, até mesmo do convívio, pelo poder do nome de Jesus. Então, convidar ao Espírito Santo, convidar o Senhor Jesus para este casamento. Se ele é o convidado maior, ele não vai te deixar errar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto de João, capítulo número 2, ele fala claramente que os convidados estavam lá e faltou o vinho. Jesus e os seus discípulos também estavam nas bordas deste casamento. Os noivos convidaram a Cristo, ou seja, hoje em espírito nós temos que convidar a Jesus Cristo para entrar neste casamento. João capítulo 1, verso 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos na sua própria maneira. O certo é orar a Deus: Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, há este problema neste casamento. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Deus, o que eu faço? Qual é a direção? Amados, você não pode simplesmente desfazer um casamento sem a consciência ou a ciência do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, tem que convidar Jesus Cristo para ajudar, tanto na edificação quanto na solução de conflitos, pelo poder do nome de Jesus. Resolver o problema. Jesus, ele está no casamento para resolver o problema. Faltou o vinho. E a mãe de Cristo chega para ele e fala assim: faltou o vinho. E ele fala: o que tenho eu contigo, mulher? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Jesus, ele é o Senhor do milagre. Não é Maria, não é Pedro, não é João. A hora dele é chegada quando ele mesmo se pronuncia nesta hora. Não precisa ninguém ficar forçando em oração uma situação diante de Deus, porque ele conhece o nosso coração e ele sabe o que é melhor para nós no seu tempo, no tempo certo. Agora, o salmista Davi falou: apressa-te, Senhor, ao meu socorro. E nós temos que pedir: Senhor, apressa-te, porque somos homens, somos mulheres, sujeitos às aflições deste mundo. Jesus, ele está no casamento, ele está no relacionamento para resolver esses conflitos que tanto persistem no dia a dia. Ao acabar o vinho naquele casamento, Jesus transformou a água, mandou buscar 6 talhas e encher de água, e ele transformou no melhor vinho. Deus tem o melhor para um casamento, que ele está na direção. O vinho de melhor qualidade. Ele evitou que os noivos passassem uma grande vergonha, um grande vexame. O mestre Sala ainda falou: olha, muitos servem o melhor vinho e no final da festa serve o pior. E aqui vocês serviram o vinho bom e ainda serviram um melhor ainda no final da festa. Então, perante aos convidados, os noivos ou aquele que está no relacionamento não pode passar vergonha, porque Cristo está presente. Ele é o cordão de 3 pontos. Quando ele está presente na família, os problemas ficam fáceis de resolver. Muitos vexames são evitados.
O ambiente escolhido por Cristo, por Jesus Cristo de Nazaré, para dar início aos seus milagres na terra, nos ensina que o propósito de Deus na vida de um homem deve ser começar pela família. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus, ele começou a humanidade com a primeira família, que foi Adão e Eva. E, em nome de Jesus, deu continuidade mencionando que ia acabar o mundo e salvou uma família, a de Noé. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra na descendência de Abraão, Gênesis capítulo 12, versos de 1 ao 3. Então, pelo poder do nome de Jesus, agora o Senhor Jesus, ele é o início lá nas bordas dos cordeiros, na borda de Caná da Galileia, fazendo este milagre na família, dando ali o vinho novo. E a Bíblia fala que não se coloca vinho novo em odres velhos, e não se coloca remendo novo em roupa velha, porque vai rasgar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a família, nós temos que orar bem para constituir uma família diante de Deus, porque senão vai vir as decepções. E aí parece que você está amarrado, atrelado a uma coisa. E Deus é que tem que transformar. E Deus é que tem que fazer. Por onde? Dar certo. Porque casamento é uma escolha. Não existe profecia para casamento. Se você escolheu errado, você vai viver erradamente. Em nome do Senhor Jesus. Muitos escolheram famílias estranhas, né? A Bíblia fala que Caim, quando ele fugiu, ele foi viver com mulheres estranhas. Então, amado, escolher no meio da tribo, escolher dentro da casa do Senhor, escolher para que vá bem. Pode ser até uma igreja diferente, mas tem que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. A segunda lição e mais importante que aprendemos com este milagre de Jesus Cristo de Nazaré, aí transformando esta água em vinho, no vinho de melhor qualidade, conforme João capítulo 2, verso 7 ao 10, o vinho, naquela época, conforme a cultura ali oriental, era uma bebida tão comum como o café dos brasileiros, dos latinos. O vinho, nas Escrituras, é símbolo de alegria e prazer, conforme Eclesiastes capítulo 9, lá no verso 7, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. No Salmo 104, o salmista fala sobre o vinho que alegra o seu coração. Ele traz e faz reluzir o rosto daquele que está em tristeza. Fortalece até mesmo o coração. Nós não estamos aqui pregando para que você entre em estado de embriaguez. Mas a Bíblia fala que claramente Davi deu até uma festa regada a vinho para uma nação. A falta do vinho na festa em Caná da Galileia acabaria com a alegria dos convidados. Porque se falta o vinho, acabou o casamento. Aquela festa, aquele momento festivo, acabou, amado. E Jesus vem transformar a água no vinho. Vinho novo em nosso meio. Jesus revelou o seu desejo de alegria para aquele casamento. Para aquele casamento nunca acabar. Ele deu um motivo ali para aqueles noivos que ele traria o vinho novo. Quando Jesus está presente em nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas, conforme lá Filipenses capítulo de número 4, no verso 19 em diante. Esses Salmos 128, versículo 3 ao 4, descreve claramente a felicidade de um lar, de um homem que teme o Senhor, que anda segundo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que a mulher será como a videira frutífera, ao lado da casa, e os filhos como plantas da oliveira. Provérbios capítulo 31 fala que a mulher sábia também edifica a casa. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do nome do Deus Todo-Poderoso, nós temos que estar com esses filhos à roda da nossa mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, conforme os Salmos 128. É a videira
Nós somos como videiras plantadas à beira de ribeiros, conforme o Salmos de número 1. Então, pelo poder do nome de Jesus, a videira, ela produz este vinho. Portanto, a esposa deve ser uma fonte de alegria para o seu marido, desde que bem cuidada e cuidando do seu marido e procurando agradá-lo em tudo. E não olhando para isso ou para aquilo e buscando motivo para verdadeiramente até mesmo buscar a separação neste casamento. Ela tem que ser como uma árvore vitalícia, como uma árvore de vitalidade. Portanto, Deus promete aos filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saudáveis, fortes, um casal abençoado pelo Senhor. O Senhor Jesus abençoou este casamento. O Senhor Jesus é aquele que está na festa de Caná da Galileia, e ele está concluindo muitos casamentos. Muitos crentes erram porque oram pouco na hora de entregar este casamento, esta escolha, na mão de Deus. E aí acabam se apressando pelo sentimento humano, pelo coração que é enganoso. Deus, ele tem que estar à frente, ele que tem que estar em primeiro lugar, é ele que tem que fazer um milagre sobre a vida do casal, é ele que tem que dar a resposta. Se eu oro a Deus, ora, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu escolhi uma mulher para viver com ela. O Senhor é comigo neste negócio, mas eu já tenho que ir diante de Deus com a certeza se aquela mulher é a mulher que eu quero conviver para o resto da minha vida. Então, pelo poder do nome de Jesus, esse entendimento de família, para que ela siga firme, nós temos que entregar diante de Deus a nossa escolha para saber se Deus é conosco ou se Deus não é conosco. Para saber se Deus vai abençoar ou se Deus não vai abençoar. O Senhor diz a palavra que te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. Todos esses dias da vida de um ser humano tem que ser abençoado por Deus. O casamento, ele tem que ser uma bênção. E verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Ora, uma esposa, ela tem que ser companheira. Ela tem que agradar o marido em tudo. Não ter a mulher domínio no seu próprio corpo e sim no do marido. E o marido não ter domínio no seu próprio corpo e sim no da mulher. E haver concordância para seguir à frente. Suprir os desejos em concordância, sem vituperar o corpo um do outro, sem estar agredindo ao seu cônjuge, mas tudo tem que ser concordância. Uma mulher sábia, ela pensa de maneira que vai agradar o seu marido, e o homem sábio pensa de maneira que vai agradar a sua mulher. Agora, o que acontece entre quatro paredes, nem Deus quer saber, porque é coisa particular entre homem e mulher. Então, amado, pelo poder do nome de Jesus, chama Cristo na tua escolha e fala: Senhor, é de Deus esse casamento? O Senhor está comigo neste negócio? O Senhor vai comigo até o fim? Deus, o Senhor vai fazer esta obra? Senhor, o Senhor vai edificar? Eu vou conhecer bem esta mulher? Ela vai ser minha amiga? Vai ser minha companheira? E ora a Deus, amado. Ora a Deus para você não tomar decisões erradas e atrapalhar a vida de outra pessoa e ela atrapalhar a sua vida também. E passar anos debaixo de aflição. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e paz, meus amados. Graça e paz. Aleluias.